Fala, meu lindo, minha linda, que bom que você está aqui comigo em mais uma mensagem. O tema dessa palavra é florescendo no deserto. É possível florescer aonde todo mundo morre. No cenário aonde não tem esperança, é possível dar frutos, sim. Eu quero que você fique comigo até o final. Sabe, pare um pouquinho o que você está fazendo, elimine as distrações, para que você possa ser edificado por essa palavra. Eu só vou te pedir uma coisa que é muito importante para que essa mensagem vá o mais longe possível. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Deus para você aqui. E claro, se você ainda não curtiu o vídeo, rapidinho, curte o vídeo aqui embaixo. Curte, comenta e vamos para a mensagem agora. Isaías, capítulo de número 32, versículo de número 15. Olha que lindo. Até o Espírito ser derramado sobre nós do alto, e o deserto ser um campo frutífero, e o campo frutífero ser considerado uma floresta. Até que o Espírito seja derramado sobre nós. Até que antes de ser derramado é um deserto, mas quando o Espírito Santo é derramado, floresce e o deserto se transforma em uma floresta. Eu ouvia um amigo meu pregar, Pastor Júnior Rostirola, é um grande amigo. Ele pregava uma mensagem dizendo sobre a semente, que dentro da semente mora uma árvore. E hoje, junto com o apóstolo Joel, o Senhor me falou algo que me fez pensar. Uma frase de Miles Monroe, que todas as vezes que uma semente morre, uma floresta é sepultada. Uau! Só que, ouvindo a mensagem, enquanto o pastor falava, eu sempre me coloco na expectativa de quem talvez tem percepções diferentes para entender aonde pode ter uma pergunta para que eu consiga no Senhor buscar uma resposta. A mensagem foi completa, o Senhor usou, mas no final eu perguntei para o pastor Júnior o seguinte: pastor, e se essa semente que carrega dentro de si uma árvore cair em uma terra seca, de que maneira florescerá? Porque uma coisa é cair em solo fértil, uma coisa é cair em um solo favorável. Quando nós olhamos, por exemplo, para a parábola da figueira plantada na vinha, a gente entende que a figueira foi plantada em um solo perfeito, ideal. Mas se por um acaso essa semente que carrega dentro de si um fruto extraordinário cair na terra errada, na terra seca, no deserto, porque para pensar que muitas das vezes a nossa desculpa para não dar frutos não é a semente, é o solo onde estamos plantados. Nós vivemos dizendo isso: olha, tudo bem, mas olha onde eu nasci, olha onde eu estou, olha o lugar aonde eu estou plantado, não é favorável, olha a família que eu nasci. Não tem como eu ser feliz, o histórico da minha família é a infelicidade.
Não tem como eu prosperar. O histórico da minha família é a pobreza. O solo é muito seco para que isso que eu carrego dentro de mim floresça e gere frutos para quem está à minha volta. E sabe, nós somos tentados a pensar assim. E eu tenho uma história, e que eu não posso ignorá-la, aonde também já pensei assim, mas hoje não quero contar de novo, porque talvez você já ouviu. Eu quero contar uma história que vai conectar exatamente com o texto que nos levará à conclusão necessária. Em 1961, no deserto do Saara, em uma região chamada Teneré, encontrou-se uma árvore. Olha que doideira. Em 1961, encontrou-se uma árvore, e o que chamou a atenção é que ela era a única árvore em um raio de 200 quilômetros. Em um raio de 200 quilômetros, uma acácia estava verde, frondosa, gerando sombra e espanto em todos que passavam. Como é que pode uma árvore no meio de um deserto? Todas morreram. Por que ela está viva? Porque existem segredos importantes: florescer e permanecer. Às vezes florescemos no deserto, mas o mesmo deserto que florescemos, também morremos. E o risco de morrer no deserto é muito grande, se não tivermos uma receita: a árvore do Teneré, a acácia. Pesquisadores foram para o lugar aonde a árvore estava. Era parada de viajantes, de excursões, que paravam seus caminhões, seus camelos, e que não prejudicavam a árvore. O que tem de segredo essa árvore? E com uma pesquisa descobriram: a árvore, a acácia do Teneré, aprofundou as suas raízes a 35 metros de profundidade, até encontrar um poço de água no meio do deserto. Estava seco em cima, mas estava úmido embaixo. Em cima não tinha esperança, mas a fonte da acácia alimentava ela e fazia ela permanecer viva e gerar sombra no meio de um lugar de sequidão e morte. Uau! Até que um dia um homem bêbado com um caminhão atropelou a acácia e quebrou a acácia. Toda a região frustrou-se por um motivo, na verdade alguns, mas porque aquela acácia era preservada, porque ela era como um farol no meio do deserto. É porque todas as vezes que alguém floresce no deserto, vira referência para quem está à volta. É porque florescer no deserto tem as suas dores, mas também tem as suas honras. Porque no deserto a sombra vale mais do que no meio de uma floresta. Às vezes o solo que a gente tanto reclama é o solo que mais precisa da gente.
E a gente quer tanto mudar de lugar, sendo que se nesse lugar que a gente tanto reclama, se florescermos, aprofundarmos as nossas raízes, seremos a sombra para quem está à volta, seremos a esperança para quem já deixou de acreditar na possibilidade de vida naquele lugar, e o lugar ermo se torna uma fonte de vida, de sombra, descanso, refúgio. E assim é você, na família que nasceu, que até então pode ser um deserto, mas que se você florescer e aprofundar as raízes, o deserto será transformado num campo frutífero, e o campo frutífero será transformado em uma floresta. Eu vou dizer de novo: um deserto se transforma em um campo frutífero, e o campo frutífero em uma floresta. E isso só é possível quando o Espírito de Deus desce sobre nós. É que na verdade o segredo no fim não é a semente, o segredo é o Espírito de Deus sendo derramado sobre nós. No fim, o segredo não são os nossos talentos. No fim, o segredo é a graça do Espírito Santo sendo derramada sobre nós. No fim, não é o nosso falar bem. Não. O segredo é o Espírito de Deus sendo derramado sobre nós. No segredo, no final, não são as raízes. O segredo é o leito de água que está abaixo, porque se estender a raiz e não encontrar água, de nada vale. O segredo não é a árvore, o segredo não é a semente, o segredo sempre será o Senhor que desce o Espírito, o Senhor que alimenta, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que mantém vivo, é o Senhor que lança a semente, o Senhor, e no final é tudo sobre Jesus. Ô André, não é tocar bem, no final é tudo sobre Jesus. Não é pregar bonito, é tudo sobre Jesus. O segredo não é a câmera, não é a luz, não é o som. O segredo é Jesus, nome acima de todo nome. E se o meu Espírito se derramar sobre vocês, florescerá no deserto. E eu vou te dizer, a árvore do Teneré foi destruída. Derrubaram ela. Que absurdo. A árvore caiu ao chão. Sabe o que fizeram? Pegaram a árvore, levaram para guardar em um museu a memória do Teneré, um farol que serviu durante muito tempo. Mas sabe o que colocaram no lugar? Uma escultura metálica no formato da árvore do Teneré, da acácia do Teneré, para que nunca ninguém esqueça que um dia naquele deserto já floresceu uma árvore. Eu vou te falar uma coisa: podem nos destruir ao longo do tempo, podemos morrer ao longo do tempo, mas nunca poderão apagar o legado de alguém que gerou frutos para a glória de Jesus. Eu tenho 31 anos de idade e um dia eu vou morrer. Vai demorar. Eu quero incomodar bastante. Uma das minhas maiores referências morreu aos 99 anos, pregando até o último dia. Billy Graham. Amo ele, velhinho lindo,
Que coisa fofa. Eu queria tanto dar um beijo nele, abraçar, sentar, ouvir, mas não tive oportunidade. Mas sabe o que é engraçado? Ele ainda faz sombra para mim. Não, você não está entendendo. Eu estou dentro do meu carro, na minha mala aqui, com uma biografia do Billy Graham. Eu estou lendo a história dele, onde ele frutificou, o que ele fez. Ele ainda é uma sombra, ele ainda é um legado, ele tem referência. Estou aqui ainda, olha. O meu sonho é que um dia eu também vou embora. Mas sabe, algumas coisas do nosso legado a gente não vai ver. Pastor Joel, a gente não vai ver. Mas sabe que eu fico assim emocionadinho de pensar? É que talvez um dia alguém pode estar pregando também, dizendo algo parecido com o que eu disse. Tinha um velhinho. Deixa eu sonhar, por favor. Não estou me comparando a ninguém não, mas deixa eu sonhar um pouquinho. Eu tenho muito para viver ainda, mas deixa eu sonhar um pouquinho. Tinha um velhinho, orelhudinho, casado com a mesma mulher a vida toda, pai de 3 filhos, nunca abandonou a família, pregou a mesma mensagem a vida inteira, nunca parou de pregar o consolo do Evangelho, nunca parou de pregar o amor de Jesus. E um dia eu fui alcançado por uma mensagem desse menino. Eu aqui. Aí ele morreu, e hoje eu sou um pregador do Evangelho. Sabe? Minha família serve Jesus. Olha que lindo! Isso só é possível com árvores que florescem no deserto. Aonde é o seu deserto, para que você possa florescer? Porque, convenhamos, uma árvore no meio de uma floresta é só mais um pedaço de madeira com um copa de folhas. Não faz tanto sentido. Mas uma árvore no deserto é sombra, abrigo para o cansado, esperança para o desanimado. E a loucura de tudo é que, se o Espírito de Deus se derramar sobre você e a sua base for Jesus, você florescerá no deserto. Alguém tem que começar, mas saiba que por conta de você no deserto, o Senhor pode transformar aquele lugar em uma floresta. Já existiram florestas que se transformaram em desertos, mas eu também sei que existem desertos que se transformaram em lindas florestas. Em nome de Jesus, Pai, que a minha família seja transformada em um campo frutífero, e o campo frutífero se transforme numa floresta. Que o Teu Espírito seja derramado sobre nós, e que venhamos dar frutos, e que permaneçamos em Ti, porque Tu és a oliveira verdadeira. E em Ti estamos enxertados, ó amados. Que os nossos frutos sejam percebidos e que o Teu nome seja glorificado, porque no fim é tudo sobre Ti, Jesus.
Fala, meu lindo, minha linda. A gente vai para uma mensagem que eu tenho certeza que será um bálsamo para milhares de pessoas. E eu declaro no nome de Jesus que essa palavra está chegando para você agora, na hora certa, no momento perfeito, e que orações suas serão respondidas com essa palavra. Amém. Eu só quero te pedir um favor. Antes de a gente ir para a mensagem, curte o vídeo rapidinho. Curte, é bem rápido. Isso ajuda a fazer com que a mensagem vá mais longe. Então curte, comenta, compartilha, ativa o sininho. Ó, deixa eu te perguntar algo. Em algum momento, assim, né, só por desencargo de consciência, em algum momento, alguma mensagem desse canal já abençoou você? Sim. Então dá uma conferidinha, vê se você já se inscreveu, porque daí você vai, né, paga a conta um pouquinho. Se inscreve, ativa o sininho, porque toda a segunda-feira, sem falhar, tem uma mensagem de Jesus para você aqui nesse canal. Vamos pro vídeo. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. O tema é esse mesmo. Oi, Deus, sou eu de novo. Eu quero muito que você fique comigo até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nosso sonho é chegar em 10 milhões e falta pouco. E você pode nos ajudar. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte, comenta, manda para todo mundo. Afinal de contas, é tudo sobre Jesus e é para vocês, para nós. Então, quanto mais longe chegar essa palavra, melhor. E por falar em palavra, vamos para ela. Aleluia! Vocês estão animados ainda? Que bom! Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 9. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 11, versículo de número 9 diz: E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e me encontrarão, batam e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abrirá. Aleluia! Eu confesso que eu fiquei pensando muito depois do dia que eu ouvi essa frase. Eu devo ter ouvido em algum lugar ou de uma outra forma. Mas depois que eu ouvi, eu fiquei com aquilo. Oi, Deus, sou eu de novo. Quantas vezes nós oramos sobre as mesmas coisas? Quantas vezes nós já dedicamos um tempo em oração para falar a mesma coisa que foi repetida centenas de vezes em nossas orações? E a loucura é que a quantidade de vezes que pedimos é infinitamente superior à quantidade de vezes que agradecemos depois de receber aquilo que a gente pediu. E tá tudo bem, já tem uma mensagem falando sobre isso no canal. Mas eu revisitei algumas coisas na nossa história, na palavra, sobre a importância de insistir em oração.
Essa palavra insistência ou insistir, ela é correlata com essa leitura que fizemos, porque o último imperativo, o último verbo é batam, e quem bate insiste. Eu não sei se você tem a mesma percepção do que eu, porque hoje mudou muito, né? Hoje você vai e chama no interfone, não é verdade? Então você dá um toque, e o toque que você dá chama várias vezes. Mas a oração não é igual. A oração é como o velho modo de chamar alguém. Aí você esperava um pouquinho, lembra? E ninguém vinha. Aí você, até que alguém ouvisse. E sempre foi dessa maneira. A questão que me incomoda nesse exemplo quer dizer que eu oro e eu preciso insistir, porque talvez Deus não me ouviu na primeira vez. Entende que, de acordo com a maneira que a gente constrói o exemplo, ele pode prejudicar a nossa compreensão sobre o que significa insistir em oração? E para isso a gente precisa olhar para exemplos práticos, a gente precisa olhar para a palavra, encontrar alguém que insistiu em oração, o que isso aconteceu e quanto isso vale a pena. Porque tem uma coisa, tem pessoas que desistem rápido demais. Tem pessoas que têm a facilidade de simplesmente abandonar e deixar para lá. Essa palavra deixar para lá não pode combinar com a gente. A gente tem que ser insistente. Tem um texto da palavra que Jacó encontrou-se com um anjo e a frase dele é: eu não te deixo sair daqui enquanto a minha bênção eu não receber. Sabe, a gente tem que ter a noção e a coragem e a ousadia e a fé de dizer: eu não vou parar de orar enquanto aquilo que eu orei seja a realidade da minha casa. Eu vou orar hoje, vou orar amanhã, depois de amanhã e depois do amanhã, até que o Senhor Deus do céu se importune comigo e porque não sou eu que estou falando, é Ele que está dizendo: pode me incomodar, pode me incomodar. Oi Deus, sou eu de novo. Aí Deus diz: sério, não sabia. Deus te conhece tão bem que você tem que ter até vergonha um pouco, porque aquilo que a gente esconde, Deus conhece. Sabe quando você entra no quarto, tranca a porta, se esconde debaixo da cama, do colchão? Hoje nem tem mais isso, né? Hoje é tudo cama box. Mas sabe, no lugar mais oculto que você for, Deus conhece. E eu vou te falar, essa lição de oração, eu já falei centenas de vezes sobre a minha mãe, e eu nunca vou deixar de falar sobre ela, porque para mim é inerente, uma coisa conecta com a outra. Quando eu falo de oração, eu preciso lembrar da minha mãe, porque afinal de contas eu sou uma oração da minha mãe. E é isso que às vezes a gente esquece, que você é o motivo de oração de alguém que talvez já foi respondido. Sabe o que talvez você não sabe? É que talvez estar aqui hoje é o motivo de oração de alguém que foi respondido. Todos os apelos que eu faço, todos, eu consigo ver que quando alguém se levanta, junto consigo os joelhos também se levantam, de pessoas que estavam orando nas suas casas para que Jesus salvasse aquela pessoa que era tão amada. Sempre tem uma oração sendo respondida. E existem orações que a gente não sabe que foram feitas, mas que estão sendo respondidas, e que Deus é especialista de responder uma oração centenas de famílias de uma vez só.
Porque talvez você não sabe, e eu também não tenho a dimensão, mas quando uma pregação dessa vai ao ar, milhões de pessoas assistem, e tem gente que por conta de uma palavra que chega na hora certa é transformada. Você acredita nisso? Sim ou não? Você acredita sim ou não? Mas sabe qual é a loucura disso? Orações são respondidas, amém, mas tudo começou na oração de uma mulher. Porque para mim é assim que aconteceu o negócio. A minha mãe dobrou os joelhos pela nossa família e só levantou os joelhos quando Deus salvou toda a nossa casa. Então eu só estou pregando hoje porque Deus respondeu mamãe. Pronto. Oi Deus, sou eu de novo. Meu pai, Jesus salvou primeiro. Minha mãe orou anos por ele. É a minha história, nem todo mundo sabe, mas meu pai orou, foi alvo de oração da minha mãe por muito tempo. E a loucura é porque minha mãe orava e meu pai permanecia igual. E é louco isso, insistir em algo que parece que não tem saída, insistir em algo que parece que o correto é desistir. Quando a gente olha para a palavra, isso também acontece. Há uma mulher chamada Ana que não pode ter filhos, e o próprio marido dela disse: ei, chega com esse sonho, eu sou para ti mais do que 10 filhos, você não precisa disso, para de sonhar, para de pedir, não vai rolar. Na contrapartida tem uma mulher chamada Penina que diz para ela: eu tenho filhos, você não tem. Para de orar, para de dobrar os teus joelhos e insistir a Deus aquilo que não vai acontecer. É isso que gritam para nós, é isso que gritavam para minha mãe quando a minha mãe orava pelo meu pai, e ela ia para alguns lugares e as pessoas diziam: você é divorciada? Não, ela estava lutando pela restauração, e as pessoas estavam dando sentença sobre a nossa casa. Você é divorciada? Ela dizia: não, sou casada. E cadê o teu marido? Está vindo. A insistência na oração me faz ver pelos olhares da fé aquilo que a razão e a lógica não têm a capacidade de me apresentar. Orar é abrir o coração para o Senhor e dizer: Deus, eu sei que o Senhor sabe, mas eu preciso saber e colocar em palavras aquilo que eu estou sentindo. Eu tive um episódio essa semana. Eu tive um problema pessoal com uma pessoa que é um amigo. Infelizmente aconteceu, algumas decisões foram tomadas, episódios aconteceram, e eu ia preparar a mensagem da série, as mensagens eu estava para preparar, e antes de eu preparar eu falei: não, eu não consigo, eu quero conversar com essa pessoa. E eu liguei para ela e falei: por gentileza, podia vir aqui, eu queria conversar contigo. E ele foi. E eu vou te dizer, não resolveu nada o problema, mas eu aliviei o meu coração, porque eu coloquei para fora. E esse é um negócio que a gente tem que aprender. A oração é a terapia mais poderosa que existe. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que está engasgado você coloca para fora, nem que seja com lágrimas, nem que seja com balbuciar de palavras, nem que seja gritando, mas quando você coloca, você se liberta, você libera aquilo que estava estancado dentro do teu coração. Oração é bom para quem é respondido, e também é bom para quem demora para ser respondido, porque quanto mais você fala, quanto mais você coloca para fora, mais aquilo se torna audível para você. Minha mãe, ela orou 8 anos pelo meu pai. Quanto tempo? 8 anos. Quanto demora para passar 8 anos? Se você estiver feliz e bem, passa rápido. Mas se você estiver no meio de uma prova, 8 anos parece 80 anos. E a nossa casa viveu, parece que 80 anos afundada em tristeza, em angústia,
em notícias ruins que vinham uma atrás da outra, mas enquanto todos nós desistíamos, a minha mãe continuava orando. Enquanto Eucana desistia, Ana permanecia sonhando e orando e clamando e buscando. Enquanto Penina zombava, ela permanecia ativo, porque a oração mantém a chama acesa, a oração mantém o nosso olhar na direção certa, enquanto a desistência nos baixa o olhar e nos faz desistir daquilo que é promessa de Deus. A oração nos conecta com aquilo que o céu está dizendo ao nosso respeito. Quando dobramos os joelhos, temos 3 fases: a que não conseguimos dizer nada, a quando conseguimos contar tudo, e quando nos calamos e Deus começa a falar. Eu vou dizer de novo para você não esquecer: oração tem 3 fases: a que eu não consigo dizer nada, a com que eu consigo dizer tudo, e aquela que eu não consigo falar nada, porque Deus assume a ponta e começa a falar o meu coração. Eu vou dizer para você nunca mais esquecer quando eu não consigo, quando eu consigo e quando eu não posso, porque Deus começa a falar. Existem estágios, e talvez a gente vive exatamente isso. Às vezes tem dias, e eu sou assim, eu não sei como você é, mas eu tenho um problema grave de concentração. Eu demoro para me concentrar, eu preciso colocar um fone no meu ouvido, eu preciso que todo mundo fique quieto. Se alguém mastigar chiclete, eu fico ruim. Eu preciso de silêncio. Eu me lembro de quando eu aceitei a Jesus, que a moda era ir no monte orar. Todo mundo ia no monte, irmão. Eu ia para o monte, mas eu não ia para o monte dos irmãos do monte. Deu para entender o que eu acabei de dizer? Eu fiquei confuso agora. Porque era muita barulheira, era muito e povo, e profecia, e tiro, bomba. E eu só queria falar com Deus. Aí eu me lembro que eu descobri uma picada no monte, que eu pegava assim um caminhozinho para a esquerda e caminhava uns 5 minutos, e chegava no lugar onde eu ouvia só um ruído lá de cima, e eu dobrava os meus joelhos. E eu fiz tantas orações naquele monte, e que hoje já são realidade. Quantas coisas eu orei um dia, e que eram meras orações, e hoje são testemunhos. Porque eu quero que você creia que se a oração não acabar, ela vai se tornar um testemunho. Eu vou repetir: a oração, quando não acaba, vira testemunho. Ana entrou no templo, dobrou os joelhos. A Bíblia diz que ela passou por Eli, que era o sacerdote, num desespero tão grande que ele pensou que parecia que ela estava embriagada. A Bíblia diz que ela dobrou os joelhos, e a oração dela foi um balbuciar de palavras, quando a dor é mais forte do que o poder da palavra, sabe, do que sair a voz. E a Bíblia diz que Deus do céu ouviu a oração de Ana. Aí você vai dizer: David, mas ela balbuciava palavras. Pois bem, Deus vai além das nossas palavras. Deus conhece o som das nossas lágrimas. Deus conhece a batida do nosso coração. Deus conhece o grito da nossa alma. Deus conhece além e vai além. E quando dobramos o joelho, e simplesmente dobramos o joelho, nem sempre a palavra sai. Deus consegue ouvir a oração inteira, porque conhece o nosso coração. Eu quero que você nunca esqueça: Deus ouve as orações cujo qual as palavras não são as melhores, mas que o coração é sincero em falar tudo aquilo que está sentindo. Tem dias que eu dobro os joelhos e eu não consigo falar, mas o meu silêncio conta uma história muito linda para o Senhor, e às vezes desesperadora, e às vezes precisando de um clamor e de um socorro, e o Deus que eu sirvo olha para mim e diz: oi, lindo, tá aqui de novo? Que bom que você não desistiu, porque na hora certa toda oração vira um testemunho. A minha mãe orou 8 anos, até que um dia o Espírito Santo visitou ela no momento de oração. E eu vou dizer, irmão, minha mãe não é normal orando, não. Normal é a gente, minha mãe é sinistra. Minha mãe, um dia eu fui orar na igreja que ela estava orando, e eu fui de secreto
Ela orava de manhã cedo, era uma oração que ela ia às 8, só ela e alguns irmãos da igreja. E eu me lembro que eu dobrei os meus joelhos atrás dela sem ela perceber. E eu ouvi a oração dela, e eu não consegui mais orar. Ela orou 30 minutos, que foi o tempo que eu permaneci. E os 30 minutos ela contou detalhe da minha vida para o Senhor, que eu nem sabia que Deus sabia e que ela conhecia. E naquele dia eu saí do templo, daquele lugar, dizendo: Deus, me ensina a orar igual a minha mãe ora. Oi, Deus, me ensina a ser igual a minha mãe. E tá aqui de novo, e de novo, e de novo. Um dia minha mãe chegou em casa e falou para o meu pai: Hamilton, o Espírito Santo falou comigo. Hoje Ele vai falar com você. Meu pai olhou para minha mãe, ficando doida. Saiu de casa e quando ele entrou no carro, o Espírito Santo entrou dentro do carro. Meu pai começou a chorar muito. E ele fez uma pergunta para o Espírito Santo: aonde foi que eu errei, que tudo se perdeu? E 8 anos de oração da minha mãe foi respondido em uma tarde dentro do carro. Meu pai voltou para casa, eram 6 horas, eu estava indo para o colégio. Ele disse: quando você chegar em casa eu quero falar contigo. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei: tudo bem, eu não sei o que é, porque eu já apanhava. Se fosse alguma coisa que eu tinha feito eu já tinha apanhado, então eu fiquei confuso. Então voltei para casa no final de noite, eu, minha irmã, minha mãe. Meu pai sentou na nossa frente e falou: Deus falou comigo hoje. E todo mundo começou a chorar, inclusive a minha mãe. E ele disse: eu quero pedir perdão para todos vocês. Eu nunca havia visto meu pai chorar, muito menos pedir perdão. Mas a minha mãe durante 8 anos havia enxergado isso acontecer. Só eu que não. Mas 8 anos alguém durante todos os dias, durante todas as orações, estava clamando por aquela cena. Sabe qual é a loucura? A gente vive aquilo que alguém já enxergou, aquilo que alguém já orou durante muito tempo. Só que chegou a hora de alguém viver aquilo que os nossos olhos da fé já começaram a enxergar. Sabe o que eu quero que você entenda, meu lindo? Não existe nada que Deus não possa fazer. Não existe oração que Deus não possa responder. Não existe milagre que seja impossível para o Senhor. Portanto, se Deus pode, continue orando, insistindo, buscando, porque quem bate a porta se abre, quem busca ele encontra, acha. Portanto, insiste todos os dias: oi, Deus, sou eu de novo. Até que o dia que tudo aquilo que você disse no secreto publicamente Deus realizar. Toda oração pode se tornar um testemunho. Minha mãe orou, Deus deu a salvação da minha casa. Só que o que a mãe não sabia, o que viria depois. Sabe o que é o louco disso tudo? Eu não vou falar de mim, porque eu sou uma poeirinha no meio de um oceano. Mas eu quero falar de Ana. Ana orou por um filho. E sabe o que Ana não sabia? É que Israel orava por um sacerdote. Saiba que quando Deus responde a alguém, Deus não respondeu uma pessoa, Deus respondeu uma geração. Deus nunca vai dar algo para o homem que o fim seja Ele próprio. Tudo que Deus faz por mim, Deus faz por nós. Quando Deus respondeu Ana, ela parou de chorar. Israel secou a lágrima e nem sabia por quê. Mas dias após, meses que se passaram, anos que chegaram, o menino que era a resposta de Ana se tornou a resposta de Israel. Não pare de orar. Não desista de orar, porque talvez aquilo que você tem buscado em oração seja difícil e impossível aos teus olhos, mas que para Deus é simples demais. Mas continue buscando, continue insistindo, porque quando vier a resposta, vai surpreender você.
vai surpreender todos que estão à volta, e o testemunho da oração será muito maior do que os dias de joelho dobrado que você passou. Jeremias capítulo 33:3 diz: clama-me, eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Em nome de Jesus, Pai, é assim que queremos viver, em contato contigo. Mesmo quando faltam palavras, estaremos na tua presença, clamando pela tua direção e socorro. Continue conosco, Senhor. Permaneceremos batendo. E não importa, o Senhor pode até incomodar-se um pouco, mas a gente vai estar todos os dias, enquanto houver fôlego. Oi, Deus, sou eu de novo. Amém.